Por conta dos últimos acontecimentos, dos conflitos em Israel, mais uma vez, muita gente se pergunta: Israel é o relógio de Deus? Os acontecimentos em Israel são um sinal da vinda de Jesus? Eu vou dizer que Israel não é o relógio de Deus. Por outro lado, Deus não encerrou o seu plano com Israel. Tem ainda assim um plano que Deus tem para Israel, e isso sim é um sinal da vinda de Jesus? Vamos lá, curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Primeiro vamos nos atualizar aqui com essa matéria aqui da... A gente sabe, né? O Israel matou o líder do Hezbollah e o pessoal tá brabo. Aumento da tensão nas últimas 24 horas, ameaça acirrar o conflito no Oriente Médio. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui. Outro grupo terrorista, o xiita Hezbollah, também apoiado pelo Irã, vem trocando bombardeios com Israel na região de fronteira com o Líbano desde o início da guerra em Gaza. Mais a tensão aumentou depois da morte do líder do grupo, Hassan Nasrallah. Os nomes difíceis. Num ataque israelense em Beirute. Enfim, a gente sabe disso. E por isso, o negócio tá pegando fogo lá. O negócio não tá mole. Ok, vamos lá. Basta estourar uma guerra em Israel para os pastores do Apocalipse marcarem para amanhã a vinda de Jesus. Vamos pegar um texto aqui? Vou mostrar para vocês, vou abrir para vocês aqui o texto clássico sobre a questão da vinda de Jesus. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Esse é o grande texto. Mateus 24. E, obviamente, Lucas 21, que trata a mesma coisa, Marcos, enfim, os paralelos aí, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse é o grande texto. Ali, Cristo responde de maneira direta e clara sobre a sua vinda. E aí a gente tem que ter aqui um princípio de interpretação. As partes claras explicam as partes mais escuras. Ou seja, essas partes objetivas, como aqui, Mateus capítulo 24, em que Jesus dá uma resposta direta e clara sobre a sua vinda, é que deve ser a base para interpretar, por exemplo, Apocalipse e outras passagens do Antigo Testamento, que são às vezes um pouco mais difíceis, uma linguagem às vezes mais figurada. Então a gente precisa então seguir esse primeiro ponto. É o próprio Cristo aqui. Então esse texto deve ser a base para estabelecermos os princípios aí da escatologia. Escatologia, os assuntos dos fins dos tempos. E Jesus não fala de Israel como relógio de Deus, ou algo do tipo aqui em Mateus 24. O que acontece aqui em Mateus 24 é o seguinte: os discípulos estão olhando para o templo e eles perguntam: Senhor, quando o templo será destruído e qual o sinal da sua vinda? Duas perguntas que vocês notam aqui no comecinho. Os discípulos pensavam que a destruição do templo seria o fim do mundo. E eles estavam errados e certos ao mesmo tempo, né? Porque as duas perguntas meio que se entrelaçam, é isso que você nota na leitura de Mateus 24. Então, eles estavam errados porque a destruição de Israel era uma e o fim do mundo era outra coisa. Por um lado, estavam errados. Mas, por outro lado, a destruição de Israel, ela é, sim, um símbolo da destruição de todo o mundo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente nota aqui. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 24. Jesus chama aqui... Olha como é que está o subtítulo aqui desse texto. O princípio das dores. Muito bom esse subtítulo. No Monte das Oliveiras, achavas Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos e pediram: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas, a destruição do templo, que Jesus havia acabado de falar, e que sinal haverá da tua vinda? E ele respondeu: que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Certamente, esse texto, eu já falei aqui, quem me acompanha aqui já me viu falando sobre isso. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, as guerras fazem parte, sim, do calendário desta era, mas ela não constitui um grande sinal, e é isso que exatamente diz William Hendrickson. Olha o que ele está dizendo: olha, vão acontecer as guerras, mas não é o final ainda. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, não o fim. Ô, gente, tem como ser mais claro? Tem como ser mais claro? William Hendrickson, comentando sobre isso aqui, ele diz o seguinte: guerra, fome, como Jesus fala ali, guerra, fome, terremoto, são sinais errados. Não que Jesus esteja dando, mas essa é a expressão que William Hendrickson usa. Por quê? Elas fazem parte desses acontecimentos da nossa era, mas não constituem como grandes sinais. E por quê? Porque são coisas que acontecem o tempo todo. O tempo todo. Um historiador contou 300 guerras nos últimos 13 anos aí no nosso mundo.
O tempo todo, agora mesmo tem guerra. É ou não é? É um terremoto, fome, o tempo todo isso aconteceu. Então o sinal é uma coisa atípica. Desse modo, as guerras fazem parte do relógio do calendário dos últimos tempos, porque de acordo com a Bíblia nós já vivemos nos últimos tempos. É João quem diz isso. Filhinhos, já é a última hora. Então a última hora representa aquele momento em que Jesus veio, primeira vez, até a segunda vinda. Da primeira vinda até a segunda vinda. Ou seja, é o agora. Então isso é muito interessante. Então acontece uma guerra, não se assuste, não é o fim. Mas tem uma guerra e o povo marca o fim do mundo para o outro dia, né? E é um negócio assim, doido, né? Mas vamos continuar aqui. Profecia sobre Israel. O que de fato tem aqui que Jesus fala sobre Israel? Verso 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, que é o general Tito, que invadiu no ano 70, invadiu Israel, invadiu o templo, destruiu tudo. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça. Isso aqui, o que é isso? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso aqui não é a descrição do fim do mundo. O que tem a ver o fato de estar grávida em relação ao fim do mundo? Isso aqui ele está falando da fuga. Jesus está dizendo para o seu povo. Quando você, como a gente lê aqui em Lucas, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. É a mesma coisa, tal. É o paralelo aqui com esse texto que eu estou lendo com vocês. Então, quando vocês virem Jerusalém sitiada, vocês saibam, já era. Quando vocês virem o abominável da desolação dentro do templo, acabou. Então, fujam. As mulheres, por que ai das que estiverem grávidas? É difícil fugir grávida. Agora, em relação ao juízo final, o que tem a ver estar grávida? Tem como fugir de Deus? Do juízo final? Não tem. Dos romanos dá. Então, isso aqui, essa passagem diz respeito, essa porção diz respeito àquela pergunta que os discípulos fizeram. Quando vão suceder essas coisas, Senhor? Quando que vai acontecer a destruição do templo? Quando vocês virem Jerusalém sitiada. Sabei que está próxima à sua devastação. Isso é interessante, porque no início do ano 70, o general Tito sitiou Israel. 5 meses depois, invadiu. Então Jesus estava dando um sinal para o seu povo. Fujam. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, fujam. 5 meses depois, ela foi invadida. Isso aqui já aconteceu. Isso aqui já aconteceu, foi cumprido. Ok? Então, esse papo de tentar pegar Israel, algum acontecimento de Israel, para linkar com o fim do mundo, Jesus não faz isso. Em relação a Israel, Jesus já falou e já aconteceu. O que de fato são sinais da vinda de Jesus? A gente lê aqui em Mateus 24. Por exemplo, ó, verso 14. Aqui. Opa, não, desculpa. Mateus 24. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações, e então virá o fim. Este é um sinal. Olha aqui um sinal, um grande sinal de fato da vinda dele, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. De acordo com o Joshua Project, dos 8 bilhões de habitantes do mundo, 3,37 bilhões não conhecem o evangelho. Então a gente tem que pregar bastante aí, hein? Outro símbolo, outro sinal da vinda de Jesus, a grande tribulação. Que aqui, aquilo que aconteceu com Israel é um símbolo daquilo que vai acontecer com o mundo. Houve uma grande tribulação para aquele povo lá, em Israel. Haverá uma grande tribulação também antes de Jesus vir. Olha o que declara o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, a grande tribulação é o segundo sinal. A gente está vendo aí um outro sinal. E ele continua, ele fala da figueira aqui. Olha, aprende aí. Pois a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim sabei quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas a vinda de Jesus. Quando os ramos da figueira se renovam, vocês sabem que o verão está chegando. Quando vocês virem esses acontecimentos que eu acabei de falar, aí vocês sabem que a vinda de Jesus está próxima. E aqui, eu acabei esquecendo de mencionar, esses aqui são também sinais, ó. Verso 29, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento. E Lucas 21 fala exatamente assim, né? Ele fala, quando vocês virem sinais no céu, são esses sinais aqui. Então aí a gente tem os sinais, a natureza, os céus sendo abalados. Então a gente tem pregação do evangelho por todo mundo, grande tribulação,
os sinais nos céus, ou seja, a natureza pregando sobre a vinda de Jesus. Esses são sinais. Outro sinal, vamos lá, outro sinal que a gente vê aqui na sequência. Então tá bom, a parábola da figueira, que a figueira não é Israel. A figueira, como o texto diz, é o contexto aqui, gente. São os acontecimentos que a gente acabou de ler aqui. Mas olha que isso aqui é um sinal que muito pouca gente fala, né? Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Esse é um grande sinal. Esse é um grande sinal, como foi nos dias de Noé. Como foi? O pessoal estava casando, ninguém casa em época de pobreza, de guerra. Casavam, comiam, parecia que a vida estava correndo muito bem e naturalmente, em paz. É isso inclusive, que Paulo vai falar lá em Tessalonicenses. Quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Olha, é isso que Jesus está falando aqui em Mateus. É isso que ele está falando aqui. Então, tá vendo aí quais são os sinais? Tem também o anticristo, que aqui a gente acredita que é mencionado ali o abominável da desolação, ou seja, pode ser um símbolo do anticristo, que Paulo vai falar sobre o anticristo, a escritura fala sobre o anticristo. E talvez o anticristo, um sinal é que ele vai trazer paz, não guerra. Isso de fato é um sinal. O mundo em paz, isso é um sinal. E o mundo sempre esteve em guerra. O mundo em paz é que é um sinal. Quando lhes disserem paz e segurança, esse então seria um grande sinal. Não há guerra, gente. Não há guerra. Ok. E aqui eu nem estou delongando muito no papel do anticristo, porque eu estou falando mais de Mateus 24 aqui. Vamos lá. Por fim, então, Israel não é um relógio de Deus, ok? Não, a gente não vê isso aqui. Por outro lado, Deus não encerrou o seu trabalho com Israel. O que a gente lê em Romanos 11? Vou mostrar para vocês aqui. Paulo está falando sobre a queda de Israel, o fato de que a rejeição de Israel. Eu tenho várias pregações aqui em Romanos detalhando mais isso. Mas Paulo está falando, e aí, Deus rejeitou o seu povo, tal? Paulo fala dizendo que não, de modo algum, porque eu sou judeu e por aí vai. A palavra de Deus falhou e Paulo vai dizendo, não, porque o verdadeiro Israel, nem todos que são de Israel são de fato israelitas. E ele vai desenvolvendo esse argumento e vai tratando da questão da rejeição de Israel. Aí a gente chega aqui, ó. Esse versículo é um versículo muito importante. Ora, se a transgressão deles, do Israel natural, redundou em riqueza para o mundo, como assim? Lembra que Pedro pregava, e os judeus rejeitaram? Por conta disso eles disseram, vamos para os gentios porque vocês se julgaram indignos da salvação, da vida eterna. E por isso eles foram pregar para os gentios. As portas fechadas para os judeus abriram portas para os judeus, abriram portas para os gentios. É isso que ele está dizendo. A queda deles trouxe riqueza para o mundo. Foram pregar para os gentios. E o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Esse é um texto de muita disputa. Ele está fazendo um comparativo, olha, se o endurecimento deles trouxe salvação a Israel, e aí, e a sua plenitude? Ou seja, provavelmente, e a gente tem outro texto, né, falando, será que não vai ser vida dentre os mortos? A conversão deles, ao aproximar eles voltando para Deus, não será isso ressurreição dentre os mortos? É o que muitos então dizem o seguinte, será que isso aqui é Deus dizendo o seguinte, que no fim muitos judeus vão se converter e isso seria um dos últimos sinais do fim dos tempos? É o que muitos acreditam, é o que eu acredito também. Provavelmente é isso que a gente lê aqui em Romanos. Se a queda deles trouxe salvação para os gentios, e a sua conversão? Não será ressurreição entre os mortos? Então, me parece que é isso mesmo. Me parece que é exatamente isso. Ou seja, Israel não é um relógio de Deus, no sentido de que se fala por aí, mas por um lado, eles têm que estar vivos. Se Deus vai converter ainda judeus, então eles precisam estar vivos. Olha, isso aqui é uma coisa poderosa. Isso aqui é uma profecia poderosa. É algo impressionante, porque isso por si só já provaria que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque Israel foi disperso no ano 70, e depois no ano 132, 135, na revolta de Bar Coquebas. Que nome é? Bar Coquebas. Eles foram espalhados pelo mundo, eles deixaram de existir como nação em um lugar. Gente, nações poderosíssimas,
vivendo no mesmo espaço, desapareceram. Um povo pequeno perseguido sistematicamente. Holocausto, por exemplo. 6 milhões. 6 milhões de judeus foram assassinados. Esse é o episódio mais famoso. Mas eles foram perseguidos ao longo desta era. Peste negra, por exemplo. Culpa dos judeus. Tudo era culpa deles. Por isso a gente tem até o que é chamado de antissemitismo, que é o ódio contra judeus. E aí, como que esse povo se preserva, um povinho pequenininho, sendo perseguido sistematicamente, e eles voltam para sua terra no ano 1948. Olha que coisa. No dia seguinte à declaração de independência, uma colisão de vários países árabes foi feito e declarou a guerra contra Israel. Um povo desestruturado que acabou de vir da guerra, quase dizimado na guerra, conseguiu vencer. Várias e várias nações. Eu conto, inclusive, isso no vídeo O Milagre de Israel em 1948, é um sinal para hoje. Assista lá, esse vídeo é muito legal. Mas enfim, então eu acredito sim que Deus ainda tem Deus não encerrou o seu plano com o Israel natural. Deus ainda tem um plano com Israel de salvar muitos israelitas, é assim que uma boa parte aí dos cristãos acreditam, protestantes acreditam assim. Mas Israel não é então esse relógio nesse sentido aí, como muitos pensam. Tem uma guerra lá e tal, vão construir o templo lá. Eu podia fazer um vídeo sobre isso, hein? Como é que é? Eles falam as ovelhas vermelhas. Não, tudo errado isso aí. Poderia fazer um vídeo, hein? Mas enfim, então essa seria a perspectiva sobre a escatologia. Quais os sinais então de fato? A guerra faz parte, mas não é um sinal de fato. A paz seria um sinal. Pregação do evangelho em tudo que é lugar. Grande tribulação, o anticristo e os sinais na natureza. O sol perdendo a claridade, por aí vai. É isso que o texto de Mateus 24 mostra, de maneira clara. E Paulo fala em Romanos, a conversão deles não será então vida dentre os mortos? Então, creio eu que aí a gente tem um outro sinal, muitos judeus se convertendo lá no final dos tempos. O que vocês acharam desse vídeo? Pode deixar o seu comentário aqui. Eu sou dispensacionalista, aliancista, pré-tribulacionista. Deixe o seu comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima.